O diálogo entre a sabedoria dos povos originários e o conhecimento das universidades foi o tema do 4º Encontro de Saberes do NEPS, Núcleo, Ecologias e Encontro de Saberes para uma Promoção Emancipatória da Saúde, tema do Bate-Papo na Saúde de hoje. Nossos convidados são Marina Fasanello, pesquisadora do NEPS, e João Paulo Tucano, antropólogo e filósofo. Sejam bem-vindos. Marina, queria começar para a gente entender um pouco mais o que é o NEPS e aí então falar desse encontro, desse 4º encontro já. E eu tenho aqui na minha mão uma árvore do conhecimento do NEPS. Você acha que ela nos ajuda a dar uma dimensão da diversidade de alcance que o NEPS tem? E o que o NEPS está construindo. Sempre em processo de construção, em processo, né? de construção. Isso já fala um pouquinho dele também, né? Também. Bem, o NEPS, eu diria que ele nasce de um encontro muito especial, que é de uma arte engajada com uma ciência sensível. E aí a gente traz a metáfora da árvore, a árvore do conhecimento, que é um belo livro do Maturana e Varela, os dois chilenos, né? E que trazem essa árvore do conhecimento como uma expressão da cognição, e aí, daí a gente consegue, com esse processo de busca por conhecimento, usando a metáfora de uma árvore, né? E o que é um núcleo que está se transformando num programa de pesquisa, ele se estrutura com diferentes ramos de conhecimento. Eu, por exemplo, coordeno o ramo das metodologias sensíveis colaborativas e de uma proposta de uma pedagogia criativa. E fazendo a conexão com os encontros de saberes, eles fazem parte do tronco, da missão do NEPS, né? São encontros de ecologias de saberes, agora nesse encontro específico, com conhecimentos, com a ciência tradicional indígena e uma ciência acadêmica. Essa é um pouco a proposta, uma proposta que a gente vem construindo há mais de 5 anos, com vários dos convidados e dos participantes desse encontro, inclusive João Paulo Tucano, além de antropólogo e filósofo, atualmente ele é um pesquisador associado do núcleo, ele faz parte da construção dos nossos projetos, das nossas reflexões sobre a questão da interculturalidade. Nesse encontro a gente vai pensar a partir da presença de vários intelectuais orgânicos indígenas e parceiros, muitos deles dos nossos projetos, vai pensar essa questão de uma nova gramática, um novo vocabulário para que a gente possa construir encontros respeitosos entre esses dois diferentes sistemas de conhecimento para produzir, sim, soluções para esses problemas que chegam e que a gente tenta enfrentar e transformar, né? Transformar tanto a academia como esses territórios junto com eles. Que as palavras, elas não são... As palavras têm poder, têm significado, né? Não são usadas à toa, não devem ser usadas à toa. Você usou, né, ciência sensível, que é uma coisa que normalmente a gente não joga na mesma frase, né, enquanto saberes eurocentrados, conhecimentos eurocentrados. E isso também é uma preocupação importante quando a gente propuser um diálogo com a sabedoria indígena, a gente também saber corretamente as palavras que a gente usa? Então, não há dúvida disso, né? A gente costuma dizer que os nossos conhecimentos ou outros conhecimentos foram traduzidos pelos pesquisadores, pela ciência, pela religião, a partir das lógicas próprias, a partir dos conceitos próprios, que vêm de fora para dentro, né? E hoje, então, com esse encontro que está acontecendo, NEPS, de povos indígenas e outros povos, nós queremos trazer nova gramática no sentido de que a tradução possa estar mais aproximado ou mais próximo da própria compreensão nossa, né? Muitas coisas, por exemplo, foi traduzida a partir da chave da religião. Sagrado, fé, espírito, espiritualidade, rezador, benzedor, curandeira, rezadeira. Se a gente for olhar muito
próximo, a gente vai ver que são jargões ou palavras religiosas, que é vocabulário dos padres, dos papas, da freira, do pastor, que estudaram teologia, né? Mas só que o nosso sistema de conhecimento foi traduzido dessas lógicas. E me parece isso muito equivocado, porque na medida que a gente traduz nosso conhecimento a partir desses jargões ou dessas palavras, parece que nós estamos levando o sistema de conhecimento complexo nosso para a lógica da religião. E quando você olha isso, parece que estamos todo o tempo rezando, todo o tempo adorando, todo o tempo espírito falando, mas não é nada disso, né? É outro modelo de conhecimento, é outra forma de compreender a vida, a existência, outra forma de construir relações com tudo que está em nosso entorno, mas por trás disso existe sim concepções, conceitos, categorias próprias, né? E complexas, né? Você usou essa palavra, eu queria pegar essa palavra até para te perguntar isso também, né? Muitas vezes, além dessas palavras encobrirem ou trazerem outros véus para o que é feito, visto, estudado, dialogado, também elas encobrem a grande complexidade que tem de uma sabedoria que é muito profunda e que vem vindo, né? Passando ao longo do tempo e para chegar até aqui e ser trabalhada para que ela continue ao longo do tempo, né? Exatamente. O nosso sistema de conhecimento é complexo porque ela também é um modelo próprio de olhar as coisas, de pensar as coisas, né? de construir as relações com as coisas no nosso entorno, né? Não é apenas, me parece que essa ciência ocidental, ela prioriza a razão, né? Tudo passa pela razão. Tem seu método, tem seus objetivos. Para nós, a razão é um dos caminhos para conhecer as coisas, não é na sua totalidade. Daí que vem toda a complexidade, né? O sonho para nós é um caminho de conhecimento, né? As linguagens das coisas que estão em nosso entorno é um caminho de conhecimento, né? De relações. Daí a nossa concepção que nós, humanos, não somos únicos humanos com essa forma, com esse pensamento tudo. Existem outros humanos que habitam no cosmos, no céu, na floresta, nos rios, né, nas águas, né? Então, essa dimensão que não é compreendido pela razão, é pelos outros caminhos, né, por outras vias. Por isso que a palavra, quando você usou ciência sensível, isso também já é uma forma de provocar essa ciência que muitas vezes só legitima aquilo que ela pode catalogar, comprovar através da razão, a se abrir para outros saberes, outros conhecimentos. Esse é um diálogo que está sendo proposto aqui. Como é que a gente pode entender a possibilidade de vencer os grandes desafios que tem para que esses diálogos aconteçam? Para vencer esses desafios, bem, a gente cria estratégias, muitas vezes, de uma escuta profunda, né, de um entendimento que a gente está partindo de uma diferente forma de estruturar o pensamento, que existem outros sistemas de conhecimento que no caso aqui, a gente está falando com o João Paulo Tucano, né, sobre conhecimentos tradicionais indígenas, aqui do nosso país, mas vários outros sistemas de conhecimento que funcionam. E como eu venho, na verdade, de um centro de estudo, pesquisa e publicação de histórias da tradição oral, eu venho com uma perspectiva do conhecimento tradicional para depois estar entrando na ciência, na academia. Então, para mim, eu fico muito confortável em estar nesse diálogo através de histórias tradicionais, de outras linguagens, como uma maneira de criar um espaço de copresença e de cocriação para que realmente, e sensível, como eu tinha dito, né, para que esse diálogo aconteça. Isso é a primeira etapa do processo, para que esse diálogo aconteça de forma sensível, principalmente respeitosa, né, não com uma imposição de um conhecimento superior e outro inferior. Isso já é um grande avanço, né? Quando você tem essa perspectiva de uma escuta para do que a gente não conhece, né? Então, esse seria uma das etapas. Seguindo nessa forma de pensar, aí a partir dos processos que vão acontecendo nesses encontros, a gente vai descobrindo várias confluências e caminhos
para enfrentar não só os desafios desses encontros, mas também os desafios que o momento, que o nosso modelo de sociedade e de desenvolvimento tem nos imposto, né? E a gente parte de uma ideia que o grande desafio é enfrentar essa falta de conexão com a natureza e, ao mesmo tempo, com essa falta de experiência comunitária e coletiva. E com eles a gente pode ter vários aprendizados, né, para partir para propostas de transição, uma transição que a gente chama de uma transição paradigmática dentro da academia, uma transição de que modelo de ciência é esse, que se diz objetivo e neutro, e a gente sabe que não é. Então a gente precisa está pensando outras propostas, né? Que modelo de sociedade a gente está, que está destruindo esse nosso planeta, né? Então essas duas propostas, né? De uma vida mais próxima do entendimento da importância e da conexão com a natureza e ao mesmo tempo de uma vida mais comunitária. Colocando dessa forma, parece que a gente tem mais que aprender, né? Nessa escuta, temos muito mais que aprender. Aliás, precisamos urgentemente, né? Ampliar ainda mais essa escuta para que a gente possa, de alguma maneira, minimizar as agressões que a gente está fazendo, né? À própria terra, ao nosso entorno. A gente vai falar mais sobre isso, sobre a importância de ouvir, de escutar a sabedoria dos povos originários no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Bate-Papo na Saúde está de volta falando sobre o 4º encontro do NEPS, Núcleo Ecologias e Encontro de Saberes para Promoção Emancipatória da Saúde. Nossos convidados são Marina Fasanello e João Paulo Tucano. João, a sua tese ganhou um prêmio importante de melhor tese do país em 2022. E a gente aqui começou a falar também de como é importante abrir a escuta, né, para não deixar com que termos e palavras que carregam uma série de preconceitos ou de desqualificação, elas estejam presentes no nosso diálogo, né? Como é que a gente pode entender um pouco da sua tese para ajudar nesse diálogo que a gente está tendo aqui? Então, um pouco, né? Porque tese é uma coisa extensa, né? Certo. Então, aconteceu que em 2009, um fato que marcou e me conduziu para esse caminho, né? Quando minha sobrinha foi para a cidade para cuidar da picada de cobra, e a primeira coisa que os médicos quiseram fazer foi amputar o pé dela, né? Era a solução. E nós entramos com uma contraproposta dizendo que antes de pensar na amputação, poderíamos tentar fazer um cuidado articulado. A medicina, pelos médicos e tal, e meu pai, que é especialista, como pajé, meu tio também, né? Isso, a princípio, parecia como um nosso direito, povos indígenas diferenciados e tal, mas foi o começo de grande conflito. A história é longa, né, mas a gente lutou 3 meses, até um dia a gente conseguiu que outro grupo de médicos pudesse entender e conseguimos fazer, né, esse cuidado articulado com medicina, com nossa medicina, de forma que o resultado foi que minha sobrinha não precisa ser amputada, o pé dela, né? Hoje está na nossa comunidade, jogando futebol ainda. Que maravilha! Daí a gente começou a perceber que existe um preconceito em relação aos cuidados, né? Os modos de cuidado, as tecnologias de cuidado em relação aos povos indígenas, que é essa ideia de que tudo passa pela lógica do misticismo, né? Ou magia, né? Ou mito, né? Porque essas traduções não é de hoje, né? Desde o primeiro contato, vem sendo traduzidos assim nossos modelos de conhecimento. Então, quando fala da medicina indígena ou dos cuidados dos povos indígenas em relação à saúde, já vem essa ideia de um pajé de cocá, de maracá, de fumaça, de tambor, de certo e tal. Foi o que esses médicos falaram para a gente, né? E vendo isso, depois de ter superado essa fase, a gente falou o seguinte, né? Minha família, a gente fundar uma casa chamada Centro de Medicina Indígena. A gente trouxe essa palavra medicina não para dizer que nós, povos indígenas, temos tal e qual a medicina ocidental. Não.
foi um momento que a gente viu que era necessário trazer uma palavra equivalente de forma que a sociedade pudesse olhar de forma diferente a nossa tecnologia. Daí começa todo um trabalho e fundamos essa casa, já está há 8 anos, já passaram então 17 mil pessoas e dessa parcela 99% são não indígenas que passam lá. Né? E o desafio não foi fundar a casa ou o centro de medicina. Né? O desafio foi trazer novas possibilidades de entender o que está por trás de uma prática, né, do meu pai, por exemplo, de pegar uma água, né, fazer barcessé, conhecido como benzimento, ou meu pai pegar um gel, ou isso, para mostrar que por trás dessa prática existe um conceito. Assim como a ciência opera a partir dos conceitos que ela cria, né, nós também temos conceitos próprios. Né? Daí eu fui investigar o que meu pai tinha como concepção sobre o corpo. Meus tios, meus primos, meus irmãos. Né? Daí eu tive a graça de trazer de que o corpo, do ponto de vista indígena, é síntese, é microcosmo, porque ela é constituída de 6 elementos: água, terra, floresta, o ar, o fogo, que mais? A condição animal e mais um. Eu esqueci. Água, terra, floresta, ar, fogo, condição animal, 6. Condição animal, 6. Então, esses elementos que constituem o corpo. Né? Portanto, ela é uma potência, porque ela pode transformar qualquer coisa. Daí, qual é a diferença? A diferença é que me parece que a ciência ocidental ela tem concepção, o conceito de que o corpo é biológico. Ponto final. Nós não. São esses 6 elementos que constituem, portanto, esses elementos que constituem o mundo como um todo. Portanto, eu sou a extensão disso tudo e esse tudo é a minha extensão. Daí começa a trazer uma discussão, né? Os elementos que constituem o corpo, né? A transformação do corpo, ataques do corpo, né? E cuidados do corpo. Né? Então, minha tese resume em 4 capítulos. Brilhante, e é um pouco a síntese do que a gente vem conversando aqui, do que é o próprio encontro, né? Que é um diálogo acontecendo apesar de uma primeira barreira, né? E aí acontecendo e se estabelecendo como um saber importante que percebe que a gente faz parte do planeta, faz parte de um todo, né? Um pouco corresponde àquilo que a gente estava falando antes, da necessidade urgente de abrir essa escuta para os saberes dos povos originários, né? E essa tese também foi importante para você como pesquisadora? Essa tese foi fundamental. A primeira aproximação que eu fiz com o João Paulo Tucano foi exatamente através da tese e todas as perspectivas que ele tem desses elementos. Ele falou sobre os elementos constituintes do corpo e os elementos da cura, né? E nessa específica, na etnia tucano, né? Pode ter outros elementos, mas que, e aí pode me corrigir, né, João, mas um dos elementos é exatamente a construção de eventos, de festas, de danças, como um elemento de cuidado e de cura. Né? E dentro dessas festas estão a contação de histórias, a festejar, a estar vivo nesse planeta, né? Então, isso é uma coisa que chamou muita atenção e está muito próximo da perspectiva que a gente tenta produzir dentro do nosso processo de pesquisa. Também o nosso processo de pesquisa que acontece dentro da academia, mas também dentro do território, né? E nessa evolução ele passa a estar trabalhando, pesquisando, ministrando aulas conosco também, dentro da pós-graduação, para fazer essas discussões com a visão e a perspectiva indígena dentro dessa formação, essa proposta diferenciada de uma pesquisa e de uma ciência sensível. Alegria, né? Num mundo que está com uma epidemia de depressão e de outras tristezas, a gente entender a celebração da vida como saúde, né? E essas mudanças, eu acho que de paradigma, você falou em mudança paradigmática, né? Uhum. Eu acho que elas são fundamentais mesmo. Agora, a gente agora fala da sua tese, né? Do prêmio, mas como foi isso, entrar numa universidade
levando essas propostas, você sentiu algum tipo de, não, talvez isso não seja adequado? Então, as universidades, elas são preparadas para construir o corpus indivíduo, né? E nós somos corpos coletivos. Povos indígenas são corpos coletivos. Então, quando você entra na escola ou na igreja ou para rezar e tal, você é obrigado a destruir esse corpo coletivo para construir um corpo indivíduo. Então, a universidade é isso. Ela é um espaço onde você tem apenas uma possibilidade de construir como indivíduo e monocultura do pensamento, né? Ela não é pluri. Então, quando a gente leva nossos conhecimentos para dentro da universidade, automaticamente professores ou instituição falam, não, isso não é conhecimento, isso é mito, não, isso é magia, não, isso é tabu, né? Enquanto que para nós são nossas teorias, são nossas tecnologias, são nossas concepções que lançamos mão há 12 mil anos. Conforme evidências arqueológicas, né, nós estamos presentes nesse território há 12 mil anos. E essa ciência dita chegou com o colonizador 525 anos. Significa dizer que ali existe uma disparidade, né, em relação ao tempo e conhecimento, mas esse pensamento construído a partir da lógica, da razão, é muito prepotente, que não abre mão da sua verdade, da sua universidade, de tendência de ser universal, para outros modelos de conhecimento. Aí eu sempre falo que nós estamos diante de vários modelos de conhecimento. Povos, por exemplo. Eu estava falando no encontro, né? Ciência, para nós, é um modelo de conhecimento. É muito importante? É muito importante. A gente precisa desse conhecimento. A religião, né, é um modelo de conhecimento. A gente precisa. Rezar faz bem, pedir perdão faz bem. É cuidar da saúde, né? Qualidade de vida. Nós também temos nosso sistema de conhecimentos. A afro-brasileira tem seu sistema de conhecimento. Quilombolas tem seu. Então, quando a gente olha a partir disso, a gente vai ver que essa iniciativa de fazer encontro desse é desafiador no momento de que, primeiro, nós precisamos decolonizar os conceitos, o pensamento, para entender o outro e dali começar o diálogo, né? E trazer essa riqueza toda, né? Porque à medida que você vai falando, a gente vai percebendo, né, a quantidade de saberes, conhecimentos, sabedorias, e todos potencializando juntos, a gente chega tão mais longe, né? É que de alguma maneira também a gente está lidando com poder, né? Tem um poder instituído que diz, eu sou o dono desse território, né? E aí a gente fala, já que apareceu a palavra território, e aí pensar como é que isso se dá nos territórios também é fundamental para o NEPS, né? Sim, é fundamental para o NEPS e eu costumo ultimamente dizer que nós habitamos, né, o NEPS habita o território acadêmico, né? Então a gente dialoga, troca, as pesquisas são pesquisas formativas tanto para o território como para o território tradicional, indígena, como para o território acadêmico. E acho que a minha contribuição ela vai muito na direção que para essa transição paradigmática realmente acontecer, nós precisamos de outras gramáticas, de outro vocabulário e de uma outra metodologia. Uma metodologia que seja aberta e que ela seja construída durante o processo da pesquisa, né? Não adianta só fazer uma mudança conceitual, teórica de ideias. Os métodos da pesquisa têm que ser transformados também e essa é uma forte contribuição do NEPS nesse caminho, né? E aí, o que é essa metodologia sensível? Ela vai confrontar um pensamento, uma modernidade insensível, né? Que ela é uma ciência indolente, né? Que não busca, que busca uma razão única, como ele disse, mesmo um pensamento único e que não tem abertura, né? E de uma certa forma, você falou a questão do poder, um pouco de temor de algo que não pode ser controlado, né? Porque essa perspectiva é uma perspectiva mais aberta, que trabalha com várias dimensões da humanidade, do ser humano e da natureza, né? E do ser humano como parte da natureza. Então, acho que isso o tema do poder, ele está fortemente envolvido nessa discussão.
Eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês. Esse é o primeiro programa sobre encontro. A gente vai ter um outro também que vai poder ser acessado no Canal Saúde junto com esse. E muito obrigado pela presença. Muito obrigado, João Paulo, também por trazer, dividir todas essas palavras conosco. E parabéns pelos trabalhos. Muito obrigada. E o Bate-Papo na Saúde hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa com mais um assunto que tem tudo a ver com a sua saúde. Até lá!